Diz assim a palavra do nosso Deus: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos colocamos humildemente diante da Tua palavra e te pedimos, Pai, que tragas entendimento e aplicação para as nossas vidas, que possamos, Pai, compreender o que Tu nos ensinas, e mais do que isso, que possamos colocar esses ensinos como alvo para as nossas atitudes. Vem, Senhor, faz a Tua obra, manifesta o Teu Espírito entre nós hoje. É assim que te oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Esse medo que muitas vezes as pessoas têm da soberania de Deus é engraçado. Há uma discussão muito forte dentro da teologia sobre se Deus é realmente soberano ou não. E seria muito estranho se Deus não fosse soberano. Porque alguém que disse, haja luz e a luz se fez, porque alguém que criou o homem a partir do barro e do seu sopro, e com o seu sopro lhe deu o espírito, tem que ser soberano. O problema é que nós costumamos escolher características de Deus, e queremos apenas um Deus que se mostra como amoroso, e achamos que esse Deus amoroso aceita qualquer coisa que façamos. E detestamos quando esse Deus amoroso confronta os nossos pecados, confronta os nossos erros. Existem até alguns pastores famosos aí que dizem, olha, não fale sobre pecado no domingo, porque você assusta as pessoas. E eu digo, meu Deus, e como é que eu vou falar
do Evangelho do Senhor Jesus sem falar sobre arrependimento, porque sem arrependimento não há conversão, sem conversão não há vida eterna. E Paulo está se reportando a um grupo de judeus que tinha muita dificuldade em aceitar as autoridades romanas. E essa carta que ele está escrevendo é justamente para esses judeus que viviam em Roma e que não gostavam dos governantes que lá estavam e que procuravam a todo tempo uma forma de se rebelar contra esse governo, ou no mínimo de se imiscuir, de escapar, de fugir de alguma maneira das leis romanas. E Paulo escreve para esses judeus dizendo: olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. A primeira coisa que eu quero retirar desse versículo é que, porque Deus reina soberano, ou seja, entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os governos dos ímpios, tá? Paulo não está dizendo aqui, olha, toda autoridade evangélica, toda autoridade cristã. Não, Paulo está dizendo que todas as autoridades governamentais são instituídas por Deus, são estabelecidas por Deus. Todas, não apenas algumas. Portanto, não interessa quem é que está lá, o mais ateu de todos, o mais macumbeiro de todos, o mais desgraçado de todos, o mais bandido de todos, está lá por permissão divina e estará sujeito o julgamento divino. Então, porque Deus é soberano, eu devo reconhecer que Ele atua sobre todos os elementos da história. Eu tenho que entender que toda a história da humanidade está debaixo da poderosa mão de Deus e não há como escapar, porque Deus é absoluto e é soberano. E aí, quando a gente comenta esse texto, uma das primeiras perguntas que vem, principalmente quando estou dando aula sobre esse texto, uma das primeiras perguntas que vem é: pastor, e um homem como Hitler foi de fato instituído por Deus? Bom, nós temos que entender uma coisa aqui. Uma coisa que talvez não fique muito clara quando lemos no português, mas que precisamos compreender o que Paulo realmente estava dizendo sobre autoridades. A palavra que Paulo utiliza aqui é exousia. Exousia é uma das palavras que poderia ser, uma das várias palavras que poderiam ser utilizadas para a autoridade governamental. Paulo poderia dizer todo tiranos ou todo déspota, tá? É instituído por Deus. Paulo poderia dizer todo tronos é instituído por Deus. Mas Paulo escolheu a palavra exousia. E isso faz muita diferença na mensagem que ele estava passando. Tiranos, está muito óbvio, está falando de tirania. E ele não está dizendo toda tirania é instituída por Deus. Deus não institui tiranos sobre o seu povo. Déspota é uma palavra que é usada por Paulo também nos Romanos, na carta aos Romanos, para falar sobre um governo que estaria acima de todos, mas não é de despotismo que Paulo está falando aqui. Deus não coloca esse tipo de governo. Ele não está falando de tronos, porque ele não está dizendo que toda posição governamental, todo status de governo é colocado por Deus. Ele está falando de exousia, porque exousia é a mesma palavra que
Lá em Mateus capítulo 7, quando termina o Sermão da Montanha, que as pessoas terminam de ouvir o Jesus Cristo falar, olham e dizem: este homem é diferente de todos, ele fala como quem tem autoridade. É essa palavra que Paulo usa aqui, a mesma palavra que se refere à autoridade governamental aqui, é a palavra que é usada para descrever o caráter e a legitimidade do discurso de Cristo. Portanto, ele não está aqui instituindo pessoas perversas sobre o governo, não é isso que Paulo está dizendo. Deus não está colocando pessoas perversas para governar o mundo. Não são tiranos, não são déspotas, não são ditadores que Deus coloca. Muitas vezes ao longo da história, alguns clérigos usaram esse trecho da palavra de Deus para justificar governos autoritários. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que toda autoridade que se assemelha a Cristo, todo aquele que tem as características legítimas da santidade de Cristo, que está sendo colocado em posição governamental, esse é instituído por Deus. É claro que ele está falando de homens, ele não está falando do próprio Cristo, e é claro que ele não está falando de um governo de crentes, mas ele está falando de pessoas cuja natureza do seu ofício governamental está aqui no final do verso 3. Ele diz: pratique o bem, e ela quem? A autoridade o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. A natureza da autoridade que Paulo está falando aqui, que é instituída por Deus, é uma natureza que protege, que faz o bem para aquele que é justo diante da sociedade, e essa autoridade tem como próprio da sua natureza fazer o bem para todas as pessoas dessa sociedade. É esse tipo de autoridade que Paulo está colocando, que Paulo está dizendo que Deus institui. E aí, embora não sejam autoridades religiosas, e são autoridades humanas, é óbvio que essas autoridades podem errar, e podem cometer falhas, e podem também se converter em tiranos. E o que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Será que temos que nos sujeitar de toda a forma e da maneira acrítica às autoridades? Porque Paulo começa o texto dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Será que essa sujeição é acrítica? Será que essa sujeição é independente de qualquer coisa? Será que essa sujeição a uma autoridade quer dizer, se o cara mandar eu fazer algo que é contra os princípios divinos, eu vou fazer? Não. Óbvio que essa palavra não está se referindo a uma sujeição completa e absoluta. Primeiro, porque ele está me ensinando a me sujeitar a autoridades que têm as características de Cristo e que buscam fazer o bem para todas as pessoas, e não autoridades que vão me colocar contra aquilo que é saudável para a sociedade, aquilo que é justo diante do Senhor, aquilo que está de acordo com a plenitude do Evangelho. E o que devo fazer? Bom, a palavra de Deus mostra que muitas vezes houve desobediência civil. Desobediência civil num sentido pacífico. Quando Maria estava grávida de Jesus Cristo, que José soube da perseguição do tirano Herodes, e avisado por um anjo, fugiu para o Egito, ele desobedeceu um decreto.
era uma espécie de desobediência civil. Quando as parteiras lá do Egito souberam que o faraó iria matar todas as crianças com até 3 anos de idade, elas colocaram Moisés dentro de uma cestinha e jogaram ele no rio. Era uma espécie de desobediência civil. Quando Daniel e seus amigos chegaram na Babilônia, e ali, no cativeiro da Babilônia, e ali foram obrigados a comer comidas que eram consagradas aos deuses daquele lugar, eles se recusaram. Era uma certa desobediência civil. Desobediência civil pacífica para proteger inocentes, desobediência civil pacífica para não me render aos princípios contrários a Deus, desobediência civil para honrar o nome do Senhor sobre todas as coisas. Então não importa que tipo de governo vai estar sobre nós, o que importa é a que tipo de autoridade nós vamos de fato nos sujeitar. Se um governo chega e impõe, sei lá, pena de morte, eu posso dizer que não matarei. Se um governo impõe ou legaliza o aborto, eu posso lutar a minha vida toda contra o aborto. Se qualquer governo coloca-se contrário a Cristo, a desobediência civil é necessária para que coloquemos acima do homem e das suas falhas a palavra imutável do Senhor Jesus Cristo. Uma vez na universidade, me perguntaram se eu iria com um macumbeiro gay para uma passeata em prol da paz. Eu disse, vou na hora, de mão dada ainda mais, e ainda dou beijinho no rosto. Só tem uma coisa, eu vou dizer a ele que é pecado o que ele está fazendo e que ele adora demônios. Você aceita? Ah, sim não. Eu digo, então pronto, quem está sendo intolerante não sou eu. Eu vou, de mão dada e dou beijinho no rosto dele. E a gente vai passear junto. Agora, eu vou dizer que é pecado o que ele está fazendo. Porque uma coisa é eu me associar com o mundo, outra coisa é eu me associar aos valores do mundo. O que Paulo está nos chamando aqui para nos sujeitar é as autoridades que fazem o bem. São as autoridades que protegem o justo, mas não aquelas que maquinam contra aquilo que vem de Deus. No Salmo 118:8, o salmista Davi diz que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. E sabe, nessas eleições eu tenho visto muita gente confiando mais nos homens do que em Deus, idolatrando dos dois lados, sem nenhuma exceção, idolatrando o da direita, idolatrando o da esquerda, como se um desses dois homens fosse capaz de resolver e de mudar tudo de uma hora para outra, como se eles fossem de fato o novo Cristo. Mas a Bíblia diz que é melhor buscar refúgio em Deus do que confiar nos homens. É necessário que olhemos para todos os homens com um senso crítico e com as lentes do Evangelho, para que entendamos o que significa uma autoridade divinamente instituídas, e que compreendamos que o fato de uma autoridade divinamente instituída não significa que ela obedecerá a Deus em todos os princípios. Infelizmente isso é verdade. Quantas autoridades na história de Israel se desviaram e se afastaram do Senhor e oprimiram o seu povo? Quantas autoridades em Israel se afastaram completamente da lei de Deus
e ao fazer isso, adoraram deuses estranhos. E ao adorar deuses estranhos, trouxeram condenação e guerra para o seu povo. O livro de Juízes está repleto de autoridades que foram constituídas por Deus, se desviaram e colocaram o seu povo em dificuldades e em cativeiros. 16 vezes no livro de Juízes, Israel ficou cativo de inimigos por causa do seu pecado. No livro dos Reis, nos 2 livros dos Reis, nós temos uma divisão em Israel depois do período de Salomão. O reino de Deus foi dividido, o reino de Israel, foi dividido em 2. Um chamado Judá, com as 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, e as 10 outras tribos fizeram um outro reino, chamado Reino de Israel, que tinha sua capital em Samaria. E esses reis procederam pecaminosamente, e essas 10 tribos encontraram destruição pela mão de inimigos. Quantas autoridades não buscaram o Senhor, e todas as vezes que o povo seguiu cegamente autoridades que não buscavam o Senhor, esse povo sucumbiu junto com os seus reis. Nós oraremos pelas autoridades, seja quem for eleito hoje, seja quem foi eleito nessas eleições, o governador eleito, os deputados eleitos, o presidente que está sendo eleito hoje. Oraremos por essas vidas, para que eles sejam, de fato, homens e mulheres conduzidos por Deus, para fazer o bem para a nossa sociedade e para não abandonarem os valores que Deus o ensinou, que eles sejam, de fato, autoridades no sentido do termo exousia que Paulo fala aqui, autoridades que trazem em si as características de Cristo, as características de quem nega a si mesmo para entregar-se para a nação, para o seu povo e para a sua gente. No verso 2, ele diz assim: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Porque Deus reina soberano, eu devo agir corretamente para promover uma sociedade mais justa e melhor. Às vezes, nós achamos que uma sociedade só se tornará melhor se os governantes forem bons. Mas para que uma nação seja boa, é necessário que exista um bom povo. É necessário que o povo seja bom. Não estou ternando aqui nenhum pingo a responsabilidade dos políticos. Não estou aqui defendendo frases que para mim são estúpidas, como aquela ideia de que cada povo tem o governante que merece. Não estou tratando disso. Governantes têm a sua responsabilidade de fazer aquilo para o qual são chamados, fazer o bem e proteger o que é justo. E quando eles descumprem pelo seu pecado pessoal e particular. Não porque o povo é mau, é pecado deles, responsabilidade deles, e eles têm que ser punidos. Mas um povo também tem que caminhar em conjunto com os valores que Deus ensina, e sujeitando-se à boa autoridade, rebelando-se contra aquilo que é contrário a Deus. Da mesma forma que o apóstolo Paulo diz aqui, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, e aqui eu volto a frisar, a autoridade que tem as marcas, que tem a característica de Cristo, essas pessoas estão se revoltando, estão se colocando contra a autoridade que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si, sim, porque cada um é responsável pelo seu próprio pecado.
Cada ser humano é responsável pelo seu próprio pecado. E aí, meu amigo, não adianta querer dizer que você fez isso ou aquilo porque o governo assim ou assado. Não adianta querer colocar a culpa da sua conduta em quem está lá em Brasília. Eu vejo muita gente dizer, não, nossos jovens estão assim porque os lá de Brasília não dão exemplo. Não tem nada a ver uma história com a outra. Não tem nada a ver uma história com a outra. Nós estamos numa geração que olha muito para o seu umbigo. Estamos vivendo uma geração que olha muito para si mesma, que não se mobiliza em favor do outro e que busca demais o seu próprio bem-estar. Quantas pessoas eu ouvi dizer que votariam em candidato A ou B por causa dos seus próprios interesses. Mas a rebelião contra Deus normalmente tem como causa a autoidolatria. Pessoas que idolatram a si mesmas ou as coisas que possuem se rebelam contra Deus. Pessoas que idolatram políticos ou idolatram sistemas governamentais, essas pessoas se rebelam contra Deus. Porque toda ideologia, repito, toda ideologia é idolatria. Toda ideologia é idolatria. Me diga, o que é que acontece com uma pessoa ou com uma nação quase inteira que não consegue discutir política sem brigar? O que é que justifica que uma pessoa, quando vê uma opinião diferente num Facebook, ou quando vê uma opinião diferente no WhatsApp, sai do grupo ou exclui a outra pessoa? O nome disso é idolatria. E se você fez isso, meu irmão, minha irmã, você é um idólatra de Mamon. Você é uma pessoa que está idolatrando homens. Você é uma pessoa que está idolatrando pessoas que com certeza não têm o caráter de Deus. Porque tanto é pecado idolatrar quanto é pecado se permitir idolatrar. É rebelião contra Deus. Isso é voltar-se contra a autoridade instituída. Isso é voltar-se contra a exousia, contra o caráter puro e simples de Jesus Cristo, que encontra na sua atitude a reverberação do significado das suas palavras, ou seja, que fala daquilo que vive e vive aquilo que fala. É esse o tipo de autoridade que Deus institui e nenhum outro. Nenhum outro tipo Deus institui. Nós precisamos reconhecer que Deus reina soberano e por isso reconhecer que devemos agir corretamente para promover uma sociedade mais justa e melhor. Versículos 3 a 7 dizem assim: pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus e sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhes é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Olha o que esse texto diz de maneira maravilhosa: quem pratica o mal é quem deve temer as autoridades, e não quem pratica o bem. Quem pratica a justiça não precisa ter medo de ninguém.
Nós não precisamos ter medo do governante A ou do governante B. Nós precisamos andar na conduta de Deus. Precisamos andar corretos e irrepreensíveis diante de uma sociedade. O que acontece é que as pessoas querem agir olhando apenas para si e cuidando apenas dos seus próprios interesses. Gente, eu vou pegar aqui um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 5. Ele diz: pois não é necessário que sejamos submissos a autoridades, pois é necessário que sejamos submissos a autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por uma questão de quê, gente? Consciência. Sabe, eu acho tão engraçada essa questão. Um dia desse, eu dando a carona a uns alunos, aí, quando eles entraram, lá dentro da universidade mesmo, para ir de um canto para outro, e aí, quando eles entraram, eu disse: coloque o cinto, por favor. Aí um deles disse: aqui não precisa não, professor. Eu digo: como não precisa? Aqui as pessoas não morrem de acidente, não. Aí ele falou: não, é que não tem guarda. Digo: não, cara, é cinto de segurança. Esse segurança aqui não é guarda fardado, não. É a sua segurança, né? Fiquei brincando, porque as pessoas acham que só precisam obedecer às leis, agir em conformidade com as leis, se tiver alguém olhando para elas e alguém que possa puni-las. É muito interessante. O cara chega aqui, estaciona aí nas vagas reservadas, na vaga de deficiente físico, na vaga de idoso e tal, e sai na boa. Por quê? Porque ele tem certeza que não vai ser multado. Eu digo que se eu vir, eu ligo para a CEMOB na hora. Eu ligo e não quero nem saber, pode ser meu melhor amigo, estacionou o carro aí, se eu vir, eu ligo para a CEMOB na hora. E se a CEMOB não chegar, eu vou furar os 4 pneus. Misericórdia, brincadeira. Mas olha, é necessário que a gente tenha consciência, que a gente entenda que o nosso agir diante da sociedade é por consciência para construir uma sociedade melhor e mais justa. E eu não posso dizer que a minha sociedade vai ser justa enquanto eu não respeitar o mínimo. E aí, sabe, uma coisa não muda a outra. Sabe, quando começaram esses escândalos de corrupção no Brasil, quando começou o mensalão, o petrolão, esse troço todo, várias pessoas chegaram para mim e disseram: não, mas isso é porque está na natureza do brasileiro ser corrupto. Eu digo: não venha com essa não. Nenhum brasileiro em estado normal de consciência diz que corrupção é uma coisa boa, certo? Se tivesse na nossa natureza sermos corruptos, nós diríamos que a corrupção é uma coisa boa. Nós estamos acostumados a nos silenciar diante da corrupção. Mas desde que eu me entendo por gente, o Brasil sempre sonhou em ter os políticos bandidos presos. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo pessoas indignadas com injustiças, com roubo, com fraude, e seja injustiça grande ou injustiça pequena. Desde que eu me entendo por gente, eu fui educado pelos meus pais para dizer: bote o cinto de segurança, meu filho, respeite o sinal, respeite as pessoas, independente de quem elas são. Na minha época de escola, tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica, que me ensinava a respeitar as pessoas, independente de quem elas fossem, e que ninguém tinha mais direito do que ninguém. A natureza brasileira não é diferente da natureza alemã, certo? Na Alemanha tem menos corrupção porque tem mais punição, mas quando eles saem de lá, eles são corruptos do mesmo jeito.
Não, não tem nada a ver, não estou trocando uma coisa com a outra não, entenda. Cada um dá conta de si. E a sociedade precisa de pessoas melhores, pessoas que ajudem a construí-la. Quando as pessoas... Eu vi uma frase muito interessante uma vez, não lembro onde, mas ela dizia assim: você vive perguntando que mundo você deixará para seus filhos, mas seria melhor você perguntar que filhos você deixará para o mundo. E é isso que nós precisamos entender, quem nós somos para o mundo em que vivemos. Quem nós somos? Transgressores, rebeldes, egoístas, idólatras? Ou somos pecadores restaurados por Cristo para que contribuamos para uma sociedade melhor? Eu acredito que nós somos essa segunda coisa. Pecadores constantemente restaurados por Cristo, com a consciência sendo cada dia mais aperfeiçoada em Cristo, para que nos aproximemos da autoridade de Cristo, da legitimidade de Cristo, para viver em sociedade. É necessário que nós sejamos críticos, sejamos extremamente críticos de quem estiver no poder. É necessário que sejamos extremamente críticos da nossa própria atitude. É necessário que nós estejamos refletindo sobre aquilo que a nossa sociedade tem se tornado. Verso 8 até o 10, Paulo começa a fazer um contraponto muito lindo, quando ele diz: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Porque Deus reina soberano, eu devo ir além das minhas obrigações civis na prática do amor, na justiça e no bem ao próximo. Não é apenas uma prática ética, mas é uma prática de amor, é de me interessar pela vida do outro, é me interessar pela dor do outro, é de compartilhar com as pessoas aquilo que é o amor. Quando Paulo diz: olha, todas essas leis, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outra lei se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo, Paulo está mostrando que quem ama não pratica o mal, e quem ama se importa com o outro, quem ama não perde o seu tempo maquinando formas de vingança ou estratégias de poder. Quem ama verdadeiramente se importa, e isso é o cumprimento da lei, porque toda a lei de Deus veio para que o amor fosse possível. Quando o Senhor olha para as pessoas e diz não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, Ele está preocupado em que nós tenhamos capacidade de conviver uns com os outros. Eu sou professor de ética na universidade, e uma vez eu questionei aos meus alunos por que é que nós precisamos ter uma lei que garanta, por exemplo, a acessibilidade de deficientes em lugares públicos. Por que é que nós precisamos? E as pessoas, e os alunos todos diziam: ah, professor, porque é justo. Ah, professor, porque se não tiver essa lei, aí eles não têm como ter espaço. Ah, professor, porque eles têm dificuldade de locomoção. Ah, professor, porque eles precisam de um espaço maior. E eu disse: não, meu amigo, nós temos uma lei que obriga as pessoas a oferecerem espaços especiais para deficientes físicos, ou acessibilidade para deficientes físicos, porque nós somos insensíveis à dor do outro. Porque não haveria nenhuma necessidade de uma lei que nos obrigasse a colocar essas coisas aqui.
se nós fôssemos sensíveis ao próximo. Se houvesse o amor que Paulo fala aqui, a lei não seria necessária. Por que existe uma delegacia da mulher? É porque os homens deixaram de ser homens para se tornar machos. É por isso. Porque acham que podem tratar suas esposas, suas irmãs, suas mães no braço. Aí precisa de uma delegacia da mulher. Por que nós precisamos de leis para proteger idosos? Porque as pessoas deixaram de amar. Porque deixaram de respeitar o outro. Porque se não houver, como dizia o filósofo Hobbes, se não houver um leviatã, se não houver um monstro chamado Estado que puna com severidade as pessoas que fazem esse tipo de coisa, a nossa sociedade virará uma sociedade onde será um matando o outro, o homem como o lobo do homem, e todos contra todos dentro da sociedade. Por quê? Porque não levamos em consideração a palavra de Deus que diz que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, que devemos ser sensíveis à dor do outro, que devemos ser sensíveis à liberdade do outro, ser sensíveis à vida do outro. A lei só existe por causa da nossa maldade. A lei só existe por causa da nossa falta de amor. E é nesse sentido que nós precisamos construir uma sociedade melhor. É quando o cristão se posicionar como aquele que, sabendo que existem leis boas e leis más, ele escolhe o amor como fundamento da sua ação. Quando ele escolhe a sensibilidade ao próximo como fundamento da sua ética. Se não for assim, não há lei que possa melhorar na nossa sociedade. Não existe lei que possa melhorar a sociedade, a não ser aquela lei que está intrínseca na consciência e no coração humano. Não existe lei que possa mudar as coisas, a não ser uma atitude voluntária de cada um, para que possamos realmente reajustar o sentido da nossa sociedade. Esse é o sonho que nós temos com Godstock. É por isso que está lá a frase, quando o amor vence. Porque acreditamos que o amor é a única forma de vencer o nosso próprio pecado, a nossa própria insensibilidade. Porque acreditamos que o amor é o único capaz de consertar os desajustes sociais. E o voluntarismo é a única forma de servir de fato ao outro. Essa é a lei que Paulo fala aqui. Dos versículos 11 a 14, Paulo diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. Logo vem. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Porque Deus reina soberano, eu devo entender que a presente era é afetada diretamente pela expectativa do retorno do nosso Salvador. Tudo o que está acontecendo hoje, o nosso tempo, quando Paulo diz, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, devemos compreender que o tempo em que estamos vivendo é o tempo em que Jesus está se preparando para voltar e para resgatar aqueles que são seus, aqueles que agem em seu nome, aqueles que confiam nele e não em homens.
aqueles que têm o seu sono despertado e acordam para entender a nova luz, a luz do Evangelho e do Evangelho pleno. Sabe, queridos, não é possível ir a Deus amando a carne. Paulo diz aqui com tanta clareza: comportemo-nos com decência. Comportemo-nos com decência. E ele começa a descrever como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e inveja. Paulo dá detalhes de como a nossa vida não pode ser. Por quê? Porque Paulo já havia nos ensinado na carta aos Coríntios, que é anterior a essa, provavelmente, dizendo: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo está dizendo aqui as coisas com as quais eu não devo me envolver, para que eu me encontre santo e imaculado na perspectiva da volta do Senhor Jesus. Ele está mostrando aqui como eu devo me comportar socialmente, como eu devo me comportar na intimidade, como eu devo me comportar em relação às outras pessoas, em relação às autoridades, como eu devo me comportar na presença do mundo, sabendo que este mundo está caminhando para a volta do Senhor Jesus. Paulo está nos colocando num confronto muito especial. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que Paulo está nos confrontando aqui é entre a vida eterna com Jesus Cristo ou uma vida passageira em nome dos prazeres da carne. O que Paulo está nos confrontando aqui é a quem eu estou adorando, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ou estou adorando a homens que me darão elementos para suprir o imediato, mas estão me afastando da verdade do Evangelho e da santidade de Deus. O que Jesus Cristo buscará aqui na terra serão verdadeiros adoradores. Está lá em João 6:24. Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Não adoradores de homens, não pervertidos sexuais, imorais, não depravados, não pessoas que vivem de desavença e de inveja, não pessoas que vivem de orgias e bebedeiras, não pessoas que amam ao pecado, não pessoas que amam a sua carne ao invés de amar o outro, não pessoas que defendem valores que são contrários aos de Cristo, não a pessoas que vivem colocando nos ídolos da sua vida valor mais forte, mais importante do que os valores bíblicos da palavra de Deus. Essa perspectiva do retorno de Cristo, essa perspectiva entre a vida carnal e a eternidade está presente no discurso de Paulo, na nossa relação com o Estado, na nossa relação com o mundo, na nossa relação com Deus. Porque a obra de Deus não é para ser encerrada na morte, ela é para ser concretizada a partir da nossa passagem para a vida eterna. E Paulo diz aqui: prestem atenção, façam todas essas coisas compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. E essa salvação que ele está falando não é a salvação por meio da fé, é a restauração em Cristo. A volta de Cristo está mais próximo do que estava quando cremos. E é necessário que nós comecemos a olhar para esse mundo, comecemos a fazer as nossas decisões com a certeza de que Cristo está olhando para este mundo, com a certeza de que Cristo continua governando este mundo, com a certeza de que em breve, muito em breve, Ele retornará e levará os seus consigo para viver por toda a eternidade na presença do Pai. É assim, porque todos achavam que Jesus Cristo tinha perdido o controle. Muitas pessoas, às vezes até dentro da igreja, pensam
que Jesus Cristo perdeu o controle e acham que podem entregar o controle de suas vidas na mão de fulano ou cicrano. Mas na cruz, Jesus Cristo não perdeu o controle. Na cruz, Jesus Cristo venceu definitivamente a batalha. E o seu poder se tornou ainda mais pleno, porque o nosso Cristo não está preso numa cruz. O nosso Cristo não está sepultado num túmulo. O nosso Cristo ressurgiu, ressuscitou e vive, e viverá para sempre, e prepara para nós o mundo perfeito, porque é nele, e somente nele, que podemos confiar. Amém?